Meus irmãos, nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, ela não tem nada a ver com o coelhinho, ela não tem nada a ver com ovos de chocolate. A Páscoa tem tudo a ver com a cruz. Aliás, a cruz, ela está no centro dos pensamentos de Deus. Tem um texto no Novo Testamento que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, jamais eu iria dizer que o pecado estava no plano de Deus. Jamais. O pecado não estava no plano de Deus. Mas o pecado não pegou Deus desprevenido. Antes de Deus criar a humanidade, Deus já sabia que o homem iria pecar. Antes de Deus começar a criar a primeira estrela no céu, Ele já tinha a solução para um problema que iria se apresentar lá adiante: o cordeiro que seria morto. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz está no centro do pensamento de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vão conseguir me acompanhar. Não sei se meu raciocínio vai fazer sentido para os irmãos. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem comigo a respeito do tempo. Vocês sabem que o tempo é algo que foi criado por Deus. Existe um momento antes do tempo, e existirá um momento depois do tempo. A Bíblia diz: no princípio Deus criou. No princípio é o início do tempo. Antes disso nós temos a eternidade passada. Então eu sempre tive uma dificuldade com relação a isso. Eu não tenho problema nenhum em pensar numa eternidade futura. Eu não tenho dificuldade. Eu penso, eu existo hoje e por causa de Cristo eu continuarei existindo eternamente. Eu não tenho problema com isso. Os irmãos têm problema com isso? Pensar que Deus vai existir para sempre? Pensar que nós vamos existir para sempre? Eu não tenho dificuldade com isso. Agora, quando eu olhava para trás, para a eternidade passada, daí eu tinha um problema. Eu não conseguia entender como que Deus pode existir sempre. Na minha cabeça tinha que ter um momento, entendeu? Onde tudo começou, um momento onde, de tanto ir para trás, eu iria encontrar uma parede. No entanto, a Bíblia diz que Deus é eterno. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Então eu olho para trás e existe uma eternidade para trás sem fim, e isso a minha mente não conseguia entender, não conseguia. Então um dia eu estava no banheiro, desculpem os irmãos para dizer isso, estou aqui falando, de uma situação um pouco constrangedora. Eu estava no banheiro e eu estava pensando neste assunto. E eu, frustrado, eu disse para o pai, pai, eu não entendo. Eu gostaria de entender a eternidade passada. Eu gostaria de entender como tu sempre existiu, como tu nunca teve início. Eu sei que a terra teve início, eu sei que o universo teve início, eu sei que os anjos tiveram início, eu sei que Satanás teve um início, mas tu nunca teve um início, tu sempre existiu. Como que isso funciona? Porque não adianta, eu fechava meus olhos e tinha um pontinho que eu colocava lá atrás, e de repente veio um pensamento na minha mente: não coloca o pontinho lá atrás, coloca o pontinho bem no meio. E daí foi assim que eu raciocinei. Vamos ver se vocês vão conseguir entender como eu entendi. Este
Este é o início. Onde está esse pontinho? Agora, daqui eu posso ir para frente eternamente. Eu não tenho dificuldade. Eu vou, e eu não tenho fim, eu não tenho problema com isso. E daí veio meu pensamento: agora vira. Agora vai sempre. Tu tem dificuldade em continuar para trás? Eu disse: não, eu consigo entender isso. Eu continuar sempre para trás. Sempre. Eu disse: pois é, tu está equivocado. Tu não deve começar no passado. Tu deve começar em mim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Então, quer tu caminhe para o norte, quer tu caminhe para o sul, o ponto de partida sou eu. A eternidade passada nada mais é do que a outra direção da eternidade futura. Os irmãos estão entendendo? Nós partimos dele. Partimos dele. Então eu posso me voltar para cá e continuar sempre, ou eu posso me voltar para cá e continuar sempre, porque eu parto dele. Meus irmãos, no centro de tudo está a cruz. A partir da cruz, a partir de Jesus, nós podemos avançar para o futuro eternamente, ou nós podemos nos virar para o passado e voltar eternamente, e a cruz sempre estará lá. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No princípio já era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É Jesus. Uma vez conversando com uma irmãzinha, ela ficou muito surpresa quando eu disse para ela: Jesus é eterno, Jesus não foi criado, Jesus é Deus. Ela ficou surpresa, olhou para mim: eu não sabia, pensei que Jesus tinha sido criado. Não, Ele é o Criador. Ele esteve com o Pai desde a eternidade passada. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses. Nós vamos passear pela Bíblia um pouquinho essa noite. Até que horas eu tenho, Luiz Henrique? 8h30? 9 horas? Tá. Vamos lá para Colossenses. Eu quero, junto com vocês, namorar Jesus um pouquinho, mas não o Jesus que nós conhecemos, o Jesus histórico. Eu quero levá-los a pensar um pouquinho nesse Jesus eterno, que sempre esteve com o Pai. Lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Estava Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele, isto é, Jesus, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito. Aqui a palavra primogênito, meus irmãos, não significa primeiro. Primogênito significa herdeiro. Na Bíblia, o primogênito é o herdeiro de tudo.
O primogênito não era o primeiro, o primogênito era o herdeiro, só o primogênito herdava. Então, se vocês podem colocar uma anotação perto dessa palavra primogênito e colocar herdeiro. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o herdeiro de entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É interessante que ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E o pecado maculou não só as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis também. Quando Satanás se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos com ele na sua rebelião, o céu ficou contaminado. E quando o Satanás levou o homem a se rebelar contra Deus, a terra ficou contaminada. Jesus é aquele que vem para reconciliar, para restaurar todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, os céus e a terra. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o papel que Jesus desempenha na Trindade e nas nossas vidas. Vamos para Efésios. Não dá para ler tudo, teria tantos textos, mas já vou dizer onde fica. Eu já fugi do meu script aqui, por isso que eu estou meio perdido no texto. Eu acho que esse texto que eu quero mostrar para os irmãos eu não vou encontrar. Mas vamos nesse aqui então. Efésios capítulo 2. Começando no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, falando dos judeus e os gentios. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui nós temos a obra da cruz, derrubando todas as barreiras levantadas pelo pecado, inclusive a barreira que existe entre judeu e gentio. O texto que eu estava procurando, que eu não encontrei aqui, é um texto que diz que em Cristo Jesus, Deus restaurará todas as coisas. Então o papo, tu acha? Isso, obrigado meu irmão. Efésios 10. Vamos começar no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A cruz é a resposta para todos os desvios do propósito de Deus. A cruz
Ela é a resposta para todos os problemas. É a cruz. Vamos lá para Gênesis. Nós vamos encontrar a cruz em toda a Bíblia. Ela sempre está lá. Ela sempre está lá. Em Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, no capítulo 3, Adão e Eva pecam. E Deus diz o seguinte para Satanás. Ele diz assim, no versículo 15, 3:15 de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, no hebraico é a tua semente, e o seu descendente, no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Do que Deus está falando aqui? Ele está falando da cruz. Satanás feriu o calcanhar de Jesus na cruz, mas na cruz Jesus esmagou a sua cabeça. Jesus é a semente, é o descendente da mulher. Vocês vão lembrar também que Adão e Eva estavam nus, e que pela primeira vez sangue foi derramado. Deus matou um animal para vestir Adão e Eva. Ali novamente estava a cruz. A Bíblia não diz, mas se subentende que o sacrifício de animais foi Deus que instituiu, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então se subentende, porque a Bíblia não diz quando se começou a sacrificar animais, mas lá estava Abel sacrificando um animal, e Caim trazendo frutos da terra. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, que era um animal sacrificado, mas rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque já estava instituído o sacrifício com derramamento de sangue, que fala da cruz. E quando Caim quis apresentar o fruto do seu trabalho, do seu suor, do seu braço, trouxe o melhor daquilo que ele plantou, o melhor daquilo que ele conseguiu através do suor do seu rosto, Deus disse: eu não aceito. Eu não aceito. Porque terá que ser através do sacrifício, terá que ser através de sangue derramado. Ele aceitou a oferta de Abel, que entendeu e concordou com Deus, e rejeitou a oferta de Caim, que não entendeu e pensou que poderia fazer melhor. Como ainda hoje os homens acham que poderão ser aceitos por Deus através das suas boas obras. O que mais se ouve quando se evangeliza é a pessoa dizer: ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, né? É a síndrome de Caim. Eu sou uma pessoa boa, aquilo que eu faço é suficiente para Deus me aceitar. E Deus diz: não, eu rejeito a tua oferta. Só o sangue derramado, só a cruz. Daí nós temos Abraão. Abraão lá, sempre que ele tinha um encontro com Deus, a primeira coisa que Abraão fazia, ele levantava um altar e oferecia sacrifício. Então, depois de 20 e poucos anos de espera, Deus dá para Abraão um filho. E daí Deus faz a coisa mais estranha imaginável. Depois de ter prometido um filho, ter feito Abraão esperar em torno de 25 anos por este filho, Deus diz para Abraão: eu quero que tu suba aquele morro chamado Moriá, e eu quero que lá tu sacrifique o teu filho, neste morro, Moriá. Abraão não pensou duas vezes, pegou o filho dele
subiu o morro ou o monte, estava para sacrificar o seu filho como oferta. E é a primeira vez na Bíblia que a gente percebe que Deus se impressiona. Apesar de Deus saber todas as coisas, Ele ainda se impressiona com a nossa fé e obediência. Eu acho que Ele não cansa de rever as nossas obediências e os nossos atos de fé. Ele se impressionou com o centurião, com a fé dele. Ele se impressionou com a fé da Sírio-Fenícia, que disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das suas mesas. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: eu não encontrei em Israel fé como essa. Ele se impressionou com Abraão e ele gritou e disse: para, Abraão, tu não me negaste o teu único filho. E lá no canto, num arbustre, estava, eu agora não lembro se era um cordeiro ou era um cordeiro para o sacrifício. Guardem o nome deste monte, Moriá, porque a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão um descendente teu. Em Gálatas a gente lê sobre isso. Um descendente teu será herdeiro de todas as coisas. E diz em Gálatas que Deus estava falando de Jesus, descendente de Abraão. Agora vamos lá para Davi. Davi um dia sentiu de fazer um censo para ver quão grande era o seu exército. Deus ficou chateado com ele e deu 3 opções de punição. Ele disse: Deus, tu faz, porque eu prefiro ficar nas tuas mãos do que nas mãos dos homens. E daí aconteceu que Deus então mandou uma praga que começou a matar todo mundo. De repente Davi vê um anjo no topo de um monte. O nome deste monte, Moriá. Lá Deus disse para ele: me oferece um sacrifício. Davi comprou aquele monte, ofereceu um sacrifício e depois decidiu que lá ele iria construir o templo para Deus. E assim a gente vai indo. O tabernáculo de Moisés, tudo no tabernáculo de Moisés aponta para Jesus, aponta para a cruz. Todos os sacrifícios apontam para Jesus, apontam para a cruz. É só tu ler Hebreus, a carta de Hebreus. Ali está toda a explicação do significado do sacerdócio, né, dos sacrifícios, tudo apontando para Jesus. Jesus foi morto na cruz, no topo de um morro, ou de um monte. O nome deste monte, Moriá. Quem for a Jerusalém pode subir esse monte e ver o local onde Jesus foi crucificado. Tudo aponta para a cruz. E a igreja precisa voltar à mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é uma mensagem apenas para os novos convertidos. A mensagem da cruz é uma mensagem que nós devemos carregar perto do coração sempre. Porque quando estivermos cansados, ou desanimados, ou atribulados, nós sempre podemos correr para a cruz. Irmãos, a cruz sempre vai apontar para o trono, e o trono sempre nos levará de volta para a cruz. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Eu olho para a cruz e eu vejo o meu rei. Quando eu vejo, eu estou prostrado perante o seu trono, o meu galardão aos pés dele. E quando eu olho de novo, eu estou perante a cruz. Nós temos 2 lugares onde nós podemos habitar. 2 lugares. Ou na terra, ou aos pés da cruz.
Não tem como chegar no trono sem chegar na cruz. E ao chegar na cruz, tu estarás no trono e o trono te reportará de volta para a cruz. Nós sempre iremos celebrar a cruz. Por toda a eternidade iremos celebrar a cruz. Mais um texto, daí eu vou entrar na mensagem de hoje. Tudo isso é só uma introduçãozinha para a gente falar sobre os efeitos da cruz. Então vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, começando no versículo 1. Esta, para mim, é a principal passagem de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Muitos teólogos acreditam que esta escritura é a escritura da terra. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem da cruz. Os judeus estão celebrando nesses dias o Pessah, a Páscoa judaica. O Pessah surgiu, foi instituído por Deus lá no Egito. A última praga, a morte dos primogênitos. E Deus diz para Moisés: Moisés, é para todas as famílias pegarem um cordeiro,
matarem este cordeiro, pegarem o sangue deste cordeiro, e daí marcarem os umbrais das portas com este sangue, porque quando o anjo da morte passar, ao ver as marcas do sangue nos umbrais das portas, ele passará por cima. Na noite que o anjo da morte começou a matar todos os primogênitos do Egito, os primogênitos dos judeus foram salvos pelo sangue de um cordeiro. Deus então instituiu esta celebração, o Pêssach, onde os judeus celebram, junto com os cristãos, a morte do cordeiro. Porque curiosamente Jesus foi morto na Páscoa. Ele de propósito escolheu a Páscoa para morrer, para que por toda a eternidade os judeus e os cristãos pudessem celebrar juntos a morte do cordeiro. Um dia os judeus vão entender que este cordeiro que eles têm celebrado por séculos é Jesus, o Messias. Então iremos celebrar juntos a mesma Páscoa, amém? A ceia do Senhor, meus irmãos, foi instituída por Jesus para nunca esquecermos da cruz. Nós podemos esquecer muitas coisas, mas nunca podemos esquecer da cruz. A igreja primitiva tinha o hábito de celebrar a ceia sempre que se reuniam. Hoje isso mudou um pouco, se celebra a ceia uma vez por mês, sempre normalmente no início do mês, o primeiro domingo do mês. Mas a igreja primitiva fazia questão de sempre que se reuniam, eles partiam o pão, ou seja, eles celebravam a ceia, para lembrar o que Jesus fez. Para lembrar o que Jesus fez. Às vezes eu acho que a igreja está fraca, porque ela ensina muitas coisas, ela fala sobre muitas coisas e ela esquece a cruz. Ela fala disso, daquilo outro, mas esquece a cruz. Nós acabamos nos envolvendo com muitas coisas, muitas atividades no mundo e na igreja e esquecemos a cruz. A igreja não adora mais, não louva mais, porque ela não vê a cruz. O crente se torna arrogante, ou materialista, ou carnal, porque ele esquece a cruz. Na cruz o nosso eu é crucificado. Na cruz nós morremos. Através da cruz nós ressuscitamos novamente com Cristo. Vocês sabem por que nós evangélicos batizamos? Porque é a segunda instituição que Jesus estabeleceu, o batismo nas águas. E vocês sabem o que significa o batismo nas águas? Que aquele que se batiza morre na cruz com Cristo. Ao descer as águas, ele morre com Jesus na cruz. Ao sair das águas, ele ressuscita com Jesus em novidade de vida. É tudo a cruz. É tudo a cruz. Agora, eu quero ver com os irmãos a natureza substitutiva da cruz. Porque Jesus fez algo na cruz que é impressionante. Ele fez uma troca. Ele literalmente chegou para a humanidade e disse: vocês me deem o que vocês têm, e eu darei a vocês o que eu tenho. Eu não acho que é uma troca justa, porque no final das contas Jesus sai perdendo, mas ele faz isso por amor. A cruz é uma mesa de negociação, onde o que está sendo negociado é o que Jesus tem e o que nós temos. E ele diz: eu troco contigo. Eu troco contigo. A primeira coisa que Jesus trocou conosco na cruz foram os nossos pecados.
Jesus chegou na mesa da negociação, que é a cruz, e ele disse: se vocês me derem os seus pecados, eu darei a vocês a minha justificação. É uma troca tão simples. Às vezes eu me irrito com alguns incrédulos, porque eles complicam as coisas. Eles insistem em querer servir a Deus do seu jeito, e é tão simples a proposta da cruz. Me dê os seus pecados e eu te darei a minha justiça. Me dê os seus pecados e eu te darei o meu perdão. Esta é a troca. Tu não pode chegar na cruz oferecendo outra coisa senão os teus pecados. Tu sabe por que muitos de nós amamos pouco a Jesus? Porque nós não entendemos esta troca. Vivemos cheios de culpa e de condenação mesmo depois de convertidos. Nós não entendemos a proposta de Jesus. Jesus disse certa vez: aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Por isso que eu gosto de ver essas pessoas que vêm assim da sarjeta, sabe? Aqueles camaradas. Uma vez conversei com um homem que tinha acabado de sair da prisão, cheio de cicatrizes, um assassino. E na igreja, sentamos juntos, começamos a conversar, e esse homem falava de Jesus com lágrimas descendo do seu rosto, porque ele dizia: eu sou um homem que não mereço viver, eu tirei a vida de outros homens, mas Jesus me perdoou, e eu viverei o resto dos meus dias para servi-lo, porque ele muito foi perdoado. Há pecados horríveis, mas nenhum que o sangue não pode cobrir, nenhum que Jesus diga: não, eu não troco contigo. Às vezes nós temos que relembrar de onde nós viemos, quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Às vezes eu encontro certos homens e mulheres de Deus que já estão há algum tempo no seu andar, alguns já conhecidos e usados na igreja, e de vez em quando eu encontro alguns meio desanimados, meio abatidos, meio entediados. E quando eu vejo algum irmão, alguma irmã assim, a primeira coisa que vem à minha mente: esqueceram de onde vieram, esqueceram da cruz, precisam voltar para a cruz e lembrar quem eu era antes de Jesus e quem eu sou agora. Sabe, eu ganhei um homem para Jesus alguns anos atrás. Hoje ele está com o Senhor, um alemão, mas grandão, sabe? Ele serviria de Golias se a gente precisasse fazer uma peça, porque era muito grande. Ele dava medo. E a esposa dele se converteu antes dele, e ela teve que se batizar escondida. Quando a Lady ia lá discipular ela, né, ele chegava, batia as portas, ia para a rua e dava uma tunda de laço nos cachorros dele, quase matava os bichos, até a Lady ir embora. E nós nos tornamos amigos, mas eu tinha muito medo de falar de Jesus para ele. Eu tinha medo que ele poderia dar em mim. Então, depois de muito tempo, eu peguei um outro irmão comigo e eu disse: tu vai me ajudar a falar de Jesus para esse cara. E eu lembro a gente caminhando na rua, e eu disse: Edson, a gente já está te visitando há algum tempo, tu sabe que tua esposa é convertida, e a gente queria saber se tu gostaria de entregar tua vida para Jesus. E ele deu uma risada e ele disse: olha, estou esperando um bocado de tempo para vocês me fazerem esse convite, viu? Que medrosos, covardes. Sim, eu quero Jesus. E aquele gorila se tornou um urso de pelúcia, um homem dócil. Os olhos dele brilhavam com o amor de Jesus.
Nunca mais levantou a voz, totalmente transformado, porque ele era um homem ímpio, um homem mau. Ele conheceu o perdão da cruz e foi transformado. Às vezes eu acho que alguns se convertem, mas não entenderam na verdade o que acabou de acontecer na sua conversão. Vamos ler um texto, não vamos ficar só nas palavras. Colossenses 2,13. Colossenses 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Havia um título de dívida contra mim. Jesus assumiu aquele título de dívida, e eu não devo mais nada. Não devo mais nada a Deus, não devo mais nada a homem algum, porque Jesus tomou a minha dívida moral, financeira, espiritual, e cravou na cruz. Eu estou perdoado, eu sou livre. Nós somos, por causa da cruz. A segunda substituição da cruz é a cura das enfermidades. Isaías 53, 4. Isaías 53, versículo 4 e 5. Deixar os irmãos chegarem lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele chega na mesa de negociação e ele diz: me deem as suas enfermidades, que eu darei a vocês a minha saúde. E eu lamento que a igreja tem esquecido disso, que aquilo que deveria ser experiencial, experimental, se tornou algo teórico. Eu sei que todos aqui acreditam em cura divina, porque o pastor de vocês acredita em cura divina. Mas eu estou numa luta, Luiz Henrique, comigo mesmo, a não duvidar de que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores. E toda oportunidade que eu tenho, eu estou orando por enfermos. Às vezes são curados, às vezes não são. Mas eu sei que Jesus fez uma troca, e todo aquele que aceita fazer essa troca com Ele será curado. Só este final de semana, glória a Deus, uma irmã com enxaqueca, nós oramos e a enxaqueca se foi. Uma outra com terríveis dores nos rins, ela não sabia o que estava acontecendo e as dores se foram. Eu só preciso levar as pessoas a crerem no poder da cruz, a crerem que realmente Jesus fez uma troca, as tuas enfermidades pela minha saúde. Que isto seja revelação, amém? A igreja primitiva era muito bem sucedida em curas, porque ela cria nisso. É a nossa herança em Jesus.
É a nossa herança através da cruz. A terceira substituição, a cura das emoções. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Perdão, 1 e 3. A primeira parte do 1 e a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Até aí. Agora pulem para o versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe que um dos maiores males do século 21 é a depressão. Os psicólogos e os psiquiatras, eles estão apavorados com o número de pessoas com ataques de pânico, com ataques de ansiedade, com depressão. O número de pessoas com sentimento de rejeição ou traumatizadas com situações violentas ou acidentes. As pessoas estão emocionalmente doentes. Algumas constantemente tristes, outras constantemente abatidas. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas com sentimento de culpa. As pessoas estão emocionalmente feridas, traídas. O que hoje, com o divórcio e tudo mais, os filhos sendo criados sem pais. Uma geração que está crescendo doente, emocionalmente doente. O número de jovens que cometem suicídio é muito maior do que vocês imaginam, é alarmante. Jesus, na mesa da negociação, ele diz: me dê a tua tristeza, que eu te darei a minha alegria. Me dê a tua angústia, que eu te darei a minha paz. Me dê a tua dor, que eu te darei o meu alívio. Esta é a cruz. Entendeu? Esta é a cruz. Um cristão que carrega uma mensagem dessas ganha o mundo. Amém. Não é? O mundo não está interessado em Jesus, porque o Jesus que nós apresentamos para ele é um Jesus muito teórico. É um Jesus muito figurativo, Dá para desenhá-lo, mas não dá para senti-lo. Mas quando nós chegamos com Jesus, dizendo para eles: olha, Jesus quer fazer uma troca contigo. Ele quer fazer uma troca contigo. Eu creio que nós vamos ver muitos, quando nós entendermos isso, quando a ficha cair, e quando nós formos capazes de transmitir isto, porque nós cremos nisto, então nós vamos ver as pessoas emocionalmente enfermas sendo curadas pelo Espírito do Senhor. A quarta substituição, a libertação dos cativos. Voltando lá para Isaías 61, versículo 1, na segunda parte do versículo 1: e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Até aí. Indo lá para Colossenses 2,15. Ainda sobre este ponto.
Colossenses 2,15. Falando de Jesus e dos demônios, a Bíblia diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Outra coisa que eu tenho percebido é como tem gente oprimida por demônios dentro da igreja, não só lá no mundo, dentro da igreja, pessoas cativas, mas na mesa da negociação, Jesus diz: me deem as suas correntes, que eu te darei a minha liberdade. Se eu te libertar, verdadeiramente serás livre. Ele venceu os principados e as potestades na cruz para que nós fôssemos livres. Uma moça se converteu entre nós esse ano, uma jovem. Fiquei sabendo que existe uma comunidade de jovens umbandistas maior do que a gente imagina. Às vezes eu acho que eles têm mais jovens do que as igrejas. E essa moça era extremamente envolvida, era uma das líderes num centro. Perdão, eu falo isso mesmo, uma líder no centro. E um dia um colega dela de aula, um irmãozinho nosso, falou de Jesus para ela. Ela disse: eu não quero nada com esse teu Jesus. Ele disse: como é que tu sabe? Quem sabe tu vai lá e nos visita. De tanto incomodar ela, ela decidiu que iria com ele. Ela foi. No primeiro dia que ela foi, ela entregou a vida dela para Jesus. No meio da semana, uma outra jovem entrou no carro para conversar com ela, uma outra jovem lá da congregação, foi orar com ela, ela se endemoniou. Ficaram não sei quanto tempo dentro do carro, expulsando tudo que era bicho que tinha dentro dela. Ela foi para o retiro, foi batizada no Espírito Santo. 3 semanas de convertida. Na 4ª semana, voltando do retiro, foi batizada nas águas. E agora está perguntando quando é que ela pode começar a discipular. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, se ela não tivesse sido liberta na 2ª semana, nós ainda estaríamos trabalhando com essa moça, ainda lutando com ela, com a depressão, com as dores de cabeça, com os demônios atormentando ela durante a noite, perseguindo ela. Mas porque ela foi liberta, ela cresceu, disparou. Está sendo um exemplo para todos os jovens lá na igreja. É isso que nós precisamos. Os demônios precisam se sentir mal entre nós. Eles precisam saber: ela está indo lá para a comunidade cristã, o negócio vai ficar feio para nós agora, porque lá eles sabem que na cruz Jesus nos venceu. E eu não duvido que vão entrar e vão ser libertos enquanto atravessam um portal ali, a porta ali da entrada. Porque, meus irmãos, isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com Jesus, isso tem a ver com a cruz, entendeu? Mas eu não sou pregador. O que é isso? Mas eu só tenho 1 semana de fé, e daí? Não tem nada a ver contigo, tem a ver com Ele, o que Ele fez na cruz. Por causa do que Ele fez, qualquer um de vocês podem expulsar demônios. Por causa do que Ele fez, qualquer um de vocês podem curar enfermos. Por causa do que Ele fez, qualquer um de vocês pode orar uma pessoa atormentada, angustiada, e ela ser livre. Por causa da cruz, por causa dEle. Eu lembro quando eu me converti, eu só sabia João 3,16, e eis que estou à porta e bato, e não sabia o endereço dessa última aí. E eu cheguei no Brasil falando o meu portunhol,
meio inglesado. E a primeira coisa que eu fiz foi direto para os hospitais. E comecei a evangelizar nos hospitais. Eu chegava lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eis que estou à porta e bato. E as pessoas eram curadas e libertas, e entregavam suas vidas para Jesus. Eu lembro um dia que eu entrei num hospital, e para minha surpresa, havia fila nos corredores para nos receber. Queriam oração, por causa do número de milagres que tinham acontecido no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Mas eu não sabia nada, não entendia nada. Eu pensava que isso era normal. Eu tinha lido na Bíblia, para mim isso era normal. Daí fui crescendo, estudando a Bíblia, envelhecendo, e daí fiquei bobo, né? E perdi essa fé simples, e agora eu tenho que resgatar, tenho que voltar ao beabá, para voltar a ser um homem cheio do Espírito de Deus. Voltar à simplicidade do Evangelho, à simplicidade da cruz. Estamos encerrando. Ou meu relógio parou, ou realmente o tempo está indo devagar. Aleluia. Quinta substituição: a quebra de toda maldição. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uma vez, os pastores da congregação onde eu frequentava me procuraram e disseram: Wilson, tem um casal que nós gostaríamos que tu e a Leide discipulassem. Daí nós fomos na casa de uns irmãozinhos que moravam de aluguel numa casa de madeira, toda comida de cupim. Tinha buracos no chão, por onde no inverno entrava o vento. Eles tinham 2 filhinhos pequenos. A menininha vivia doente por causa do frio. Ele num subemprego, a ela sempre doente, e eles não tinham nada dentro de casa. E quando eu e a Leite chegamos lá, nós nos horrorizamos. Quanto tempo de fé vocês têm? Nós estamos na igreja há mais de 5 anos. E que vida é essa que vocês estão levando? Pois é, as coisas são difíceis. Eu disse: só um pouquinho, senta aqui. Sentamos o casal, e a gente disse: isso aqui não é normal. E nós quebramos a maldição que estava sobre aquela família, e nós abençoamos aquela família com as bênçãos de Abraão. Não levou 2 semanas, ele foi promovido no seu emprego para um cargo de gerente. A empresa deu para ele um apartamento e um telefone. A mulher e a criança, a menina, foram curados. E eles acabaram tendo móveis mais bonitos do que os meus na minha casa. 5 anos vivendo na miséria, porque não sabiam que na mesa da negociação Jesus estava dizendo: me deem as tuas maldições, que eu te darei as minhas bênçãos. O que é uma maldição, meus irmãos? É algo ruim que se repete de geração em geração, algo ruim que se torna crônico e nunca melhora. Provavelmente, se na tua vida tem algo de ruim que tu herdou, veio dos teus antepassados, ou algo ruim na tua vida que é crônico, que nunca melhora,
te levando ao desespero, à frustração, provavelmente tem uma maldição ali. Uma maldição que vem dos pecados dos nossos antepassados. Mas Jesus se fez maldito por nós. Então, uma das coisas que eu e a Lede mais gostamos de fazer quando oramos sobre as pessoas é quebrar a maldição. A gente nem sabe, eu nem mais sei quando a pessoa é ou não maldição, mas eu já aproveito e já quebro a maldição. E depois fico sabendo de mudanças tremendas. Uma pessoa que não conseguia emprego, ou sempre conseguia emprego e logo era despedido, nunca conseguia segurar um emprego, de repente consegue um emprego, consegue segurar um emprego, né? E é gostoso de ver quando a vida da pessoa começa a mudar para melhor, né? Ou tem uma doença crônica e aquela doença desaparece porque era uma maldição. Jesus é bom, Ele levou na cruz as nossas maldições. Sexta substituição: a prosperidade material. Maldição, lembra, não é só questão material. Às vezes tem divórcio na família, né? Todos se divorciam, né? Ou tem alcoolismo na família, né? Coisas assim, estão entendendo, né? A maldição, ela é mais abrangente. Agora, a pobreza, ela é consequência do pecado. E Jesus disse que entre vós sempre haverá pobres, porque sempre haverá pessoas se convertendo e muitos vindo da pobreza. Mas em Cristo Jesus, todos nós podemos ter uma vida digna. Mas vamos para o texto, né? 2 Coríntios 8:9. Segunda Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Logo que eu casei, nós não tínhamos nada, e o pouco que a gente tinha, a gente teve que vender para casar. E eu comecei a me incomodar com isso, vivendo de aluguel, né, trabalhando 10 horas por dia, e no final do mês está no vermelho, está no cheque especial, simplesmente não estava legal. E eu comecei a questionar o Senhor se realmente isso era uma vida cristã. Daí, quando eu entendi que o Senhor, Ele queria me oferecer uma vida digna, que a prosperidade bíblica não é ter carro do ano e viajar para a Europa todo final de ano, mas é uma vida digna. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a Constituição brasileira e eu fui ver o que a Constituição considerava uma vida digna. Em 1988, lembra? Logo que saiu a nova Constituição, eu vi lá, e tem um texto lá, tem um artigo na Constituição que diz: vida digna é ter casa própria, é transporte, é saúde, é a alimentação. E eu copiei aquele artigo, e eu cheguei para Deus e eu disse: Senhor, isto é uma vida digna, e é isto que eu quero, porque Jesus conquistou isto para mim. Eu faço uma troca, a minha pobreza pela tua riqueza. A primeira coisa que Deus fez para nós foi que eu tinha que dar o dízimo. E eu fui no banco para ver quanto dinheiro eu tinha, era o início do mês, e eu fiz as contas e eu tinha dinheiro suficiente até o dia 15. E eu não tinha dado o dízimo ainda. E veio ao meu coração: dá o dízimo, e eu vou te surpreender. Então eu estava de ônibus, eu subi no ônibus, voltei para o templo, assinei um cheque rápido, entreguei para o diácono e eu disse rápido antes que eu mude de ideia, e corri para fora e fui para casa. Na outra semana
entrou um dinheiro para nós que nunca poderíamos imaginar. Desse dinheiro nós compramos nosso primeiro imóvel. Não satisfeito apenas com o imóvel, porque diz lá na Constituição transporte, eu disse: eu quero um carro também. Então 2 semanas depois eu estava com um carro. Eu descobri o pato, como é que é? O ganso de ouro? O ganso de ovos de ouro? A galinha de ovos de ouro? É a galinha, não é ganso? Não, eu acho que ganso não bota ovo, né? Eu não entendo nada dessas aves aí, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Eu nasci na cidade, não entendo nada do interior. Então eu levei para o meu grupo caseiro. Eu disse: gente, eu descobri que o Senhor nos oferece uma vida digna. Ele fez uma troca, a minha pobreza pela riqueza dele. Quem quer? Todos levantaram a mão. Todos viviam de aluguel, só eu que estava com casa própria. Pois nós éramos quantos naquele grupo? Éramos 40 e poucos no grupo, 42 pessoas. Todos, dentro de um espaço de 2 anos, adquiriram casa própria, exceto uma pessoa, uma mulher. E daí, quando nós fechamos aquele grupo, porque eu fui supervisionar outros grupos, eu disse para ela: minha irmã, fique firme, porque a promessa é para ti também. Eu sei que 2 meses depois que o grupo terminou, essa irmã nos ligou e disse: eu estou com casa própria. Eu odeio a teologia da prosperidade. Sabe essa coisa onde se pede dinheiro e vem para Jesus que Ele vai te enriquecer, Ele vai te dar o carro do ano. Isso é nojento, isso é mamon. Isso é outro Deus. Não sirva a mamon. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma vida digna. Do Senhor repreender o devorador, como Ele promete em Malaquias. É para todos nós. Mas eu não sou bom, não sou inteligente, não tenho estudo. Não tem nada a ver contigo, é a cruz. Tem a ver com Ele, com o que Ele fez na cruz por nós. Último, para encerrar, a 7ª substituição: a vida eterna. Vocês podem não achar isso muito importante agora, mas vocês podem ter certeza que não vai demorar muito. Todos nós aqui vamos nos alegrar muito por essa troca, porque Jesus diz: me dê a tua morte, que eu te darei a minha vida. 1 Coríntios 15, 20. Até o 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Meus irmãos, vai chegar um dia, alguns de nós já enterrados, outros de nós ainda vivos. Mas tanto os que estão enterrados como os que ainda estão vivos, iremos ouvir um grito, o som de uma trombeta, a voz do Senhor, e os mortos ressuscitarão primeiro, e seus corpos serão glorificados. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, para encontrarmos com Jesus nos ares. Não seremos anjos de asinhas tocando harpa, sentado numa nuvem. A Bíblia dá a entender que nós vamos nos conhecer uns aos outros, e o nosso lugar não é no céu. Deus vai fazer novos céus e nova terra.
um novo Éden, tudo restaurado, e nós, o povo de Deus, vivendo com Ele para sempre. Sabe, às vezes eu olho para alguns irmãos que eu gosto deles e eu digo: cara, eu vou te conhecer para sempre. Para sempre. Eu tenho pessoas da minha família que já estão no Senhor, estão na glória, e eu sei que um dia eu vou vê-los. Um dia eu vou vê-los. É uma camada, uma película muito fina entre esta vida e a vida por vir. E o tempo aqui é muito curtinho, é muito passageiro, é muito rápido. Mas a vida que Jesus conquistou por nós na cruz é para sempre. É para sempre. Por isso que nós podemos falar de Jesus para as pessoas, porque nós entendemos que todo aquele que o recebe, recebe a sua vida em troca da morte. Vale a pena ganhar as pessoas para Jesus, vale a pena se manter fiel, vale a pena continuar nos caminhos da fé, obedientes ao Senhor, amém? Porque um dia, juntos, nós vamos lembrar desse dia, na presença do Senhor, e vamos nos alegrar, porque vencemos, por causa da cruz, amém? Lucas, pode vir aqui um pouquinho? Tem aquele cântico da cruz que cantou hoje de manhã, que gostaria que tu cantasse de novo. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Infelizmente não tem a letra, tá? Então, aqueles que aprendem rápido podem cantar juntos. Aqueles que não conseguem aprender rápido, ouçam. Eu vou pedir para os irmãos baixarem as cabeças, fecharem os olhos, e vamos fazer desse cântico uma oração cantada.
meus pecados sobre si, levou meus pecados sobre si. Oh, esse amor que é mais forte, esse amor que é mais forte, que se entrega até a morte, que se entrega até a morte, tudo para atrair-me até a ti, tudo para atrair-me a ti. Levou meus pecados sobre si, levou meus pecados sobre si. Esse amor, esse amor que é mais forte, que se entrega até a morte, que se entrega até a morte, tudo para atrair-me a ti, tudo para atrair-me a ti. Levou meus pecados sobre si, levou meus pecados sobre si. Levou meus pecados sobre si. Minha rebeldia sobre si. Minha condenação sobre si. Minhas feridas sobre si. Minha pobreza sobre si. Minhas emoções sobre si. Jesus, tu levou os meus sonhos sobre si. Minhas frustrações sobre si. Oh, tu levou minha doença sobre si. Minha tristeza sobre si. Tu levou, Senhor, os meus bens
revela-nos a cruz. Se tem algum irmão, alguma irmã aqui que a cruz perdeu o seu valor, a sua importância, hoje de noite tu podes pedir ao Espírito Santo e Ele restaurará o teu amor, a tua admiração por Jesus e pela sua obra. Pede, pede. Quantos estão vendo Jesus? Diga: eu quero vê-lo de novo, sempre, viver para Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Sabe, se alguém quer perguntar alguma coisa, conversar com a gente aqui na frente, eu tenho uma hora, pedido de oração, podemos orar contigo aqui.